Hoje nós estamos continuando o nosso estudo sobre o caminho sobremodo excelente. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós vamos ler hoje até o versículo 6. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Os irmãos podem sentar. Ontem nós fizemos um estudo o mais detalhado possível até o versículo 3 e hoje nós começamos no versículo 4, lembrando que o amor é paciente. Essa é a primeira expressão do apóstolo no versículo 4. O amor é paciente. Quando nós vamos ao dicionário, o dicionário define paciência como sendo a capacidade de suportar aflições, de sofrimento, de dor, de labuta, calamidade, provocações ou outros tantos males, com calma e com moderação. A primeira frase que Paulo dá ao amor, a primeira ênfase que Paulo dá ao amor é que o amor pode sofrer, que o amor pode suportar. O amor é sociável e pela sua própria natureza está envolvido em dor e sofrimento daqueles a quem ele se dirige. Para entender este aspecto do amor, meus irmãos, nós temos apenas que olhar para a cruz, onde o amor mostrou toda a sua capacidade de trazer, de aceitar para si tudo o que deveria recair sobre outras pessoas a quem ele se dirige. Assim, se o amor pode ir à cruz, ele pode ir a qualquer lugar. Ele aceita o teste supremo e ainda passa por outros. Uma das coisas que nós notamos entre tantas outras lá na cruz é que Jesus fala 7 vezes durante todo o tempo que ele está na cruz. Essas 7 vezes são chamadas os 7 gritos da cruz ou as 7 palavras da cruz. E lá na cruz, ele procura saciar a sede e a necessidade de tantas pessoas. Ele olha para a mãe dele, sozinha, e diz para ela: eis o teu filho. E olha para João e diz: eis a tua mãe. Ele olha para um dos malfeitores que estava com ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Depois que ele sacia a sede e a necessidade daqueles que estão ali, só depois ele diz: tenho sede. Ele diz isso, você lê no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. A sede não chegou naquela hora. Ele já estava com sede há muito tempo. Mas primeiro ele saciou a sede dos outros. Ele supriu a necessidade dos outros. Só depois ele pensou nele. Isto é o amor. Nós não devemos tentar ser pacientes. Devemos crer que podemos ser pacientes. Podemos ser pacientes e ter muito cuidado. Sem o amor ágape, não há amor forte o suficiente que possa nos tirar do egoísmo. Se não possuímos o amor ágape, que é o amor de Deus em nós, temos apenas uma armação referencial limitada para operarmos. Porque nós estamos sempre querendo ser satisfeitos. E quantas vezes nós abusamos de outras pessoas porque nós queremos ser satisfeitos. As nossas exigências vêm em primeiro lugar. Não temos recursos para lidar, meus irmãos, com tudo o que vai aparecer, com todas as demandas. Na hora da crise, 3 grandes personalidades no Novo Testamento, Jesus, Paulo e Estevão, oraram pelos seus inimigos. Jesus lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, enquanto era assassinado sob uma chuva de pedradas horríveis, ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Este foi o ato que coroou a vida dos 3. Por quê? Porque o amor pode ser paciente. Porque ele sabe que o universo está atrás dele. O amor vem na frente e tudo vem atrás. Costumamos dizer que o futuro pertence a Deus. Assim, vemos que a primeira capacidade do amor é a paciência, o poder de suportar as demandas da vida sem exigir dos outros, sem calcar a nossa vontade sobre a vontade dos outros, sem achar que as pessoas nos devem alguma coisa ou nos devem explicações. Uma das coisas que eu tenho tido dificuldade no meu ministério é que as pessoas querem que o ano tenha, sei lá, 900 dias ou 900 finais de semana. Eu não tenho. Eu abro a agenda em dezembro, numa semana a agenda está toda cheia. Paciência. Eu digo, eu não tenho. Mas a senhora não dá um jeitinho. Eu disse, minha agenda não tem jeitinho. Quando eu marco uma igreja, eu não pergunto aonde é a igreja, como é o nome da igreja, quantos membros tem, não é da minha conta. Eu vou pregar a palavra de Deus para os santos daquela igreja. E isso para mim é suficiente.
Agora eu não vou tirar uma igreja que eu marquei por acaso. Marquei, é na favela. Eu não vou tirar para botar uma que está na zona sul do Rio de Janeiro, ou sei lá, na zona oeste. Por quê? Então, as pessoas não aceitam. Elas se aborrecem. Ouvi desaforo de uma mulher tem uns 2 meses. Há 4 anos que eu ando atrás da senhora para marcar uma agenda para a minha igreja. Eu disse, minha filha, eu nada posso fazer. Eu não dou conta de marcar agenda, eu não dou conta de responder telefone, eu não dou conta de ver mensagens, porque eu tenho Bíblia para ler, pesquisa para fazer, tempo de oração, seminário para escrever, tudo isso. Por isso que eu não dou conta. Mas as pessoas querem exigir. Querem exigir. Eu estava dizendo para um amigo, olha, quem tem um ministério como o meu, tem secretária, tem administrador, tem tesoureiro, tem escritório. Eu não tenho nada disso. E eu tenho ainda, fora o ministério, um projeto social. Eu tenho minha vida, tenho minha família. Então, eu não dou conta, mas as pessoas exigem. E elas querem explicação. Porque as pessoas são exigentes. Então, isso é amor de Deus? Não. O amor é paciente. A segunda qualidade que Paulo coloca aqui, no versículo 4, primeiro, o amor é paciente. Em seguida, ele diz, o amor é benigno. A segunda qualidade do amor aqui é a benignidade. O que é? O apóstolo diz assim, o amor é benigno. O amor humano pode até ser paciente, meus irmãos, sem ser benigno. Existem pessoas que são pacientes, mas não deixam boa impressão, porque a sua paciência não é graciosa, não é uma paciência benigna. É uma paciência irritada. O amor ágape, no entanto, que é o amor que se derrama do coração de Deus, no nosso coração, ele nunca vai ter deficiência. Ele vai lidar com situações irritantes e vai continuar sendo benigno, porque é o amor de Deus. O amor ágape nunca se esvazia do seu entusiasmo. Pode ter a dificuldade que tiver. O amor ágape, ele é cheio de alegria. Ele é cheio de entusiasmo. Ele é cheio de força. Ele é cheio de poder. Quando você vê uma pessoa que está com muita dificuldade, precisa tirar férias, porque o ministério está acabando comigo, essa pessoa entrou no caminho errado. Pode ter certeza, eu não sou um exemplo para nada, mas eu lhe digo que eu prego o evangelho há mais de 40 anos. Nunca tirei férias. Por quê? Eu faço só o que eu gosto. Eu prego a palavra, eu leio a Bíblia, as minhas viagens não são turísticas, são missionárias, o meu assunto é a Bíblia. Então eu faço o que eu gosto. Como que eu vou tirar férias de fazer o que mais me agrada? Não vou. Quantas vezes nós esquecemos disso? O amor ágape nunca se esvazia. Ele tem a capacidade de levar, de carregar, de suportar situações e de continuar sendo benignos com aqueles que estão tornando a situação difícil para nós. Não significa que seremos bobalhões, que nos deixaremos enredar. Uma das coisas que nós temos que prestar muita atenção é o seguinte: você, pastor, líder na igreja que está me ouvindo, ouça bem. Quando você
Quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, Ele determinou o número de dias para você. Dias. Você tem um número certinho de dias para viver aqui na terra. Você tem um tempo. Quando chegar, sabe quando Deus faz assim, ó? Ele soprou. Chega uma hora que o sopro acaba. Acabou. Para um ele faz, para outro ele faz. Matusalém. Então depende do sopro. Você vai dar conta desse tempo para Deus. O papel do diabo vai ser tentar roubar o seu tempo, e para isso ele vai usar pessoas dentro da igreja para roubar o seu tempo, para lhe atrapalhar. Tem pessoas que ficam assim feito sanguessuga. Elas sugam o seu tempo para lhe atrapalhar. São pessoas que não querem nada. Elas não leem a Bíblia, elas não oram. Elas querem sugar. Cuidado, porque lá no Éden o diabo usou a serpente e não tinha mais ninguém. Mas hoje não precisa. Tem gente. Então as pessoas acham que ser crente, que ser santo é ser bobo. É fazer o que eles gostam. Não é não. É viver para agradar a Deus. E não as pessoas. Portanto, abra os olhos com o seu tempo. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Quando Jesus veio, fica claro no Evangelho que parece que ele era dirigido por um pêndulo. Um pêndulo. Nas bodas de Caná, primeiro milagre. Ele disse para a mãe dele: mulher, não é chegada a minha hora. Ele fala de uma hora que estava escrita. No capítulo 6 de João, quando os irmãos deles queriam que ele subisse para o templo, para a festa de tabernáculos, ele disse: o meu tempo não é chegado, o de vocês está sempre ali. O tempo. Capítulo 17 de João, ele vai orar, ele diz: Pai, é chegada a hora. A hora. Então ele era dirigido por uma hora específica. Ele não chegou atrasado. Na hora certinha lá na cruz, ele diz: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. Quando os soldados vieram, lógico que não precisavam quebrar nenhum osso, ele estava morto. O que significa que ele não vai chegar atrasado para o arrebatamento da igreja. Então, se Jesus Cristo tinha que cumprir o tempo dele, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, cuidado. Cuidado com o seu tempo. Cuidado com pessoas que vêm para roubar o seu tempo. Abra os olhos, porque pode ser alguma coisa contra o seu ministério. O amor nos leva a confrontar situações, não é? Cada situação que deve ser confrontada, mas de modo que haja diferença entre pessoa e problema. O amor mostra respeito pela pessoa enquanto procura resolver o problema. O amor ágape, ele nos capacita a sofrer sem reclamações, a sermos incompreendidos sem buscar explicações, a dar sem querer receber de volta, a sermos ignorados sem sentir ressentimentos, a pedirmos sem ordenarmos, a amar mesmo sem sermos amados, entregando tudo nas mãos do Senhor. Assim, nós vemos que este amor não é um mero sentimentalismo, meus irmãos, um sentimentalismo piegas, que alguns pensam. Este amor, ele é obstinado e forte, ao mesmo tempo é suave e é sensível.
As pessoas que não o conhecem podem pensar numa trepadeirinha, não é? Mas na realidade, este amor é uma grande castanheira, ele é forte. Você vê que este amor venceu a morte. Houve uma luta do amor com a morte. E o amor venceu a morte. Está vencida, não é? Agora, quando nós pensamos nisso tudo, o amor ágape está mais ou menos explicado e nós vamos continuando com ele. Mas nós vamos ver neste momento 4 afirmações de Paulo mostrando o que o amor não é. Nós vimos, o amor é paciente, nós estamos fazendo o versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno. Agora, vamos ver 4 afirmações que Paulo mostra do que o amor não é. Paulo faz afirmações sobre o amor e agora vem as negativas. Sabe por quê? Porque temos que ser negativos para muitas coisas, se quisermos ser positivos para outras, coisas melhores e mais altas. Todos os anos eu tenho mania de fazer planos e objetivos para o próximo ano. Este ano, o meu objetivo, eu estava falando isso com a Ângela, é deixar de fazer coisa boa para fazer coisa melhor. Porque quando você fica nas coisas boas, você fica mediano, você fica no meio. Eu quero fazer coisas maiores, eu quero fazer coisas melhores, eu quero crescer. Espiritualmente eu quero, não é? E assim eu vou fazer coisas melhores, mais altas, e eu vou crescer e me aprofundar em Cristo. Todas as vezes que nós dizemos sim, ali está incluído um não. De meia, você vai para São Paulo? Vou. Quer dizer, não vou ficar em Brasília. De meia, você vai para São Paulo? Não vou. Sim, vou ficar em Brasília. Então, onde tem uma negativa, tem uma positiva. Se olharmos as características do amor mencionadas por Paulo aqui em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, vamos ver. O amor é paciente, o amor é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas afirmativas existem, porque também existem as negações. Olha o que tem. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se ensoberbece, etc, etc, etc. Você vê, a negativa já está implícita na afirmação. Vou dizer uma coisa para você. Você está fazendo esse final de semana um seminário que pouquíssimas pessoas fazem. Porque as pessoas não estão normalmente determinadas e interessadas em fazer um seminário desse, porque não dá ibope. Não dá ibope. Mas este é o âmago do Evangelho. Nós vemos maturidade. Significa que nós chegamos a um estado em nossa vida onde nós sabemos aceitar e nós sabemos rejeitar. Nós vamos deixar de dizer sim para agradar as pessoas. Nós vamos dizer sim se aquilo agrada a Deus. Isso é maturidade. Porque quantas vezes eu não sei dizer não, que isso? Mas quando você não diz não à pessoa, você está dizendo não a Deus. Então é mais fácil dizer não a Deus, não é? O que se vai fazer? A primeira coisa que Paulo diz
que o amor não é. Aqui no versículo 4. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Meus irmãos, tanto o ciúme quanto o ufanismo e ensoberbecimento mostram um profundo sentimento de inferioridade e de menos-valia. Não é? O ciúme nós sabemos que é uma obra da carne. O ciúme, junto com a inveja, são dois gigantes que atacam nos relacionamentos. Ninguém tem ciúme, você não pode ter ciúme de uma pessoa que mora lá na Austrália que você nunca viu. Mas você vai ter, que Deus defenda, ciúme de uma pessoa que está ao seu lado. Um amigo, um marido ou a esposa, um filho, e isso vai tornar difícil a vida da outra pessoa. Porque aquela sua paixão doentia vai criar areia no relacionamento de vocês. Porque você tem ciúme, porque você quer ter alguma coisa que a pessoa tem. Ah, mas isso é inveja. Não. Você quer que aquilo seja seu. Você quer possuir a pessoa. A pessoa é sua. Comprou por quanto? Tem direito. Se você já teve ciúme na vida, você sabe como é difícil. Não é? Se você tem ciúme de alguém, entre outras coisas, você se sente inferior àquela pessoa. E você acha que pode perdê-la porque você é pior. Então você se comparou com aquela pessoa quando nós precisamos nos comparar com Jesus. Porque se eu me comparo com a pastora Emília, eu posso me sentir superior a ela, aí vem o orgulho. Eu posso me sentir inferior a ela, aí vem o ciúme e a inveja. Mas se eu me comparar com Jesus, eu estou bem, viu? Porque eu nunca vou chegar à altura, mas a gente vai andando porque Jesus é o modelo. O ufanismo é o outro rosto da inferioridade. O ufanismo é o outro rosto da inferioridade. É muito interessante ver pessoas que se ufanam. Eles gostam de estar no meio de pessoas que dizem, o ambiente é próprio. Cuidado. As pessoas se ufanam sempre para cobrir alguma coisa. É uma cortina de fumaça sobre a inferioridade. É tão interessante, às vezes, eu tenho visto pessoas que se ufanam por aí e normalmente são tão completamente vazias. Você conversa com aquela pessoa e não sai nada. Depois de 10 minutos de conversa, não ficou nada, porque a pessoa não acrescentou nada, não sabe nada. Mas sabe das coisas corriqueiras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você viu, você, meu irmão, o quanto você foi atacado de mentira e engano todo esse tempo das eleições? Tinha gente que se dizia crente até pastor, mentindo, enganando. E eles botam logo na frente, dê o seu like. Eles querem seguidores. Enganando. Alguns são tão convincentes. Por quê? É a hora de aparecer. Na hora da pandemia, chegou a hora dos oportunistas aparecerem. Na hora das eleições, redes sociais, chegou a hora dos oportunistas. Então, essas pessoas que querem aparecer, elas saem das trevas. E elas querem aplausos. É a turma do holofote. Isso é o ufanismo. Se alguém faz questão de gritar o seu ateísmo,
Eu sou ateu. Lá no fundo, existe um desejo tão grande de crer em Deus, mas ele quer mostrar que ele é alguma coisa. Coitado. Ninguém perguntou, não é da minha conta. É que nem esse pessoal, sou gay. E daí que ele perguntou, não é da minha conta? O problema é seu. Se a alegria é sua, o problema é seu, é seu. E daí? Por que tem que anunciar? Por que tem que mostrar? Por que tem que dizer? As coisas são tão claras que Deus faz, eu nunca tive que dizer para ninguém que eu sou negra. Está na cara. Acabou. Estou satisfeita porque eu sei que quem me fez foi Deus. Pronto. Por que você tem que crer? Sou ateu. Ué, o problema é seu. A alegria é sua, né? Gostou? É um direito seu. Olha, se alguém está constantemente protestando suas ideias, com certeza essa pessoa tem uma inclinação para a dúvida. Ela não tem certeza de nada. Ouve falar daqui, ouve falar dali, ela não tem segurança. Se alguém tem um impulso grande para o suicídio, lá no fundo, no seu coração, existe um desejo de viver e efetuar algo para o qual ela está impedido. Se está se sentindo humilhado, com certeza o orgulho está presente. Ninguém está me dando o valor que eu mereço. Ninguém está me olhando pela ótica devida. Eu preciso aparecer. Ninguém está me dando valor. Ué, valor é uma coisa que você tem. Se você tem respeito, você dá respeito. Você respeita as pessoas. Mas eu não vou respeitar porque ele não me respeitou. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho respeito, eu não dou respeito. Eu não respeito. Está vendo? Se eu não tenho bondade, para que eu vou dar? Eu não posso dar o que não tenho. Esse é um fato que nós precisamos ver. O amor ágape, que é o amor de Deus em nós, não tem complexo de inferioridade, não tem ufanismo. Eu sei, eu tenho certeza que o nosso Deus e Pai é o nosso Deus único, Jeová Elohim. É o único que tem em si todo o poder da criação. Então foi Ele que me criou. Se alguém não gosta, paciência, vá falar com o fabricante. Ele não me mandou ser gorda. Mas Ele me criou e me fez assim, cabelo todo enroladinho, mais do que o seu, viu? E dessa cor. E não é bom? É. Não é? É bom. É bom. O complexo, seja ele de inferioridade ou de superioridade, joga você no mesmo lixo. Porque a superioridade é uma tentativa de nos mostrarmos mais acima. E a inferioridade se regozija na autopiedade. Ou se mostra no ufanismo. Não tem gente que vive naquela síndrome do coitadinho de mim, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima. Ninguém me compreende. É o coitadinho de mim. Tem gente que está sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Ela faz questão de estar sempre sofrendo. Está sempre se queixando. A amargura. Eu me lembro de uma vez que eu fui na casa de uma família que a sogra morava com a família. A sogra tinha o quarto dela, com tudo, e tinha uma cuidadora que a ajudava. A nora trabalhava muito, de manhã e à tarde.
O filho trabalhava muito. E eles mantinham a casa impecável, com tudo para não faltar para aquela mulher. E eu fui lá, que eu fui convidada para almoçar. E eu disse: ô, dona fulana, como vai a senhora? Eu vou indo. Mas assim, eu vou indo. Todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo para ela ter aquele aparato. É uma honra você poder suprir a necessidade de alguém que precisa, de uma mãe que está adoentada na velhice. É uma honra isso. Dali a 2 anos eu fui lá, a mulher não tinha morrido, não, ela estava viva, graças a Deus. Pergunto para a mulher como é que a senhora está indo. Eu disse: mas a senhora ainda está indo? Que ingratidão! Não tem uma menção de alegria. Dona fulana, como é que você está? Minha filha, eu estou aqui na graça de Deus. Glória a Deus pela vida do meu filho, da minha nora, que me dão essa qualidade de vida. E você, como é? Gente, não tem gratidão. Não tem. Não enxerga o bem. Parece que sai garimpando dor, não é? O amor ágape, ele nos livra de inferioridades e de superioridades. Ele nos dá a visão certa, não é? O amor ágape, que é o amor de Deus em nós, nos liberta de estarmos acima ou de estarmos abaixo e nos capacita a estar com. Eu não estou acima de ninguém, eu não estou abaixo de ninguém, eu estou com, eu estou em comunhão, eu estou com meus irmãos, juntos. E por isso uma pessoa neste amor não pode ser invejosa, não pode ser ciumenta. Assim nós seremos capazes de amar ao outro como a nós mesmos. Semana passada eu estava numa cidade do interior da Bahia e veio um menino. Eu gosto de menino, eu gosto de criança, sou louca com criança. E eu sempre arranjo um que quer ser meu filho. E tem outros que já querem ser meus netos, aí fica mais difícil. Aí, ele tem 13 anos, 12, ia fazer 13 anos. E quando eu estava saindo da igreja, eu tinha que ir depressa para o hotel, para pegar minhas coisas, para ir para a rodoviária, para pegar o ônibus de 8h30, cheguei em Salvador às 5, para tomar o avião. Aí, eu estava descendo, ele chegou para mim e disse: ei, se botou assim na minha frente, que coisa linda, precisava ver aquele rosto assim inteiro. O coisa dele, dei-lhe um abraço. Eu disse: como é seu nome? Francisco. Abracei o Francisco, tudo mais. Me levaram para o hotel. Quando eu chego na rodoviária, está lá o Francisco. Ele disse para mim: eu tenho um sonho na vida. Qual é? Viajar de ônibus. Viu? Viajar de ônibus. Sonho de uma criança de 12 anos. A mãe morreu, os irmãos foram adotados, ele está lá com o pai dele. Sonho de uma criança de 12 anos. Eu queria tanto ter posto aquele menino dentro do ônibus comigo. Eu disse para ele: meu filho, eu vou dizer para você hoje, o meu desejo é que você, na sua vida, ainda viaje muito, não apenas de ônibus, mas também de avião. Também de avião. Que coisa linda. Sonho de um menino de 12 anos, lá no sertão. Eu cheguei em Petra, na Jordânia. Lá veio um menino, 13 anos. Eu disse para ele: como é o seu nome? Omar. Se apegou a mim, me passou a chamar de mãe. Tirou foto de todo mundo. Eu disse para ele, fiquei querendo saber a vida dele. Eu disse: Omar, 7 irmãos, um é cego. Ele vai para a escola de manhã e depois ele vai para lá para tirar foto das pessoas para ganhar um dinheirinho. Eu peguei ele para tirar foto de todo mundo.
Eu dei para ele $20. Olha que tirar $20 da minha mão é difícil. Mas eu me apeguei tanto para ele, mas ele não me largava. Eu tenho essa atração por criança. E eu tenho um problema, eu gosto de pobre. Eu digo para Deus, o Senhor só manda pobre. Mas olha o sonho, eu fico impressionada que nós temos tanto. Uma vez eu cheguei numa cidade do interior de São Paulo chamado Laranjal Paulista. Não tem um pé de laranja. Eu não sei por que o nome é Laranjal Paulista. Teve um homem que estava assim sentado do lado de cá da igreja. Ele olhava para mim. O primeiro dia eu cheguei, ele olhava para mim, eu dizia graças a paz. Quando foi no sábado de tarde, que eu cheguei na igreja, ele desembuchou. A senhora, é verdade que a senhora toma avião o tempo todo? Eu disse, é o melhor meio de transporte hoje, que vai mais rápido. Ele pegou e disse, Deus me livre. Eu disse para ele, por quê? É o único bicho que voa sem bater as asas. Nunca ele saiu de Laranjal Paulista, Laranjal Paulista, e já estava um senhor de idade. Então a gente fica vendo as qualidades de vida das pessoas. Cada pessoa tem a sua experiência. E experiência traz qualidade de vida. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós queremos ter a experiência que aquela pessoa tem. Mas não é esse o chamado. O chamado da pessoa é indicado por Deus. Quando nós pensamos nisso, o amor ágape é o amor de Deus em nós. Ele nos liberta de estarmos acima, de estarmos abaixo e nos traz para estarmos juntos. E por isso nós podemos nos amar. O que existe de mais dinâmico, meus irmãos, sobre o amor ágape, é que uma vez que ele invade o seu coração, ele dá uma sensação de dignidade. Onde a inveja, o ciúme, o ufanismo não podem se instalar. Porque ele lhe torna digno. Ele lhe torna uma pessoa digna. Você tem conhecimento de que você não está aqui porque você é bom, ou porque você é ruim, ou porque você é melhor, ou porque você é pior. Mas você veio porque Deus lhe formou aqui para um tempo. No versículo 5, aqui, está escrito: não se conduz inconvenientemente. O amor não se ensoberbece. Ele não é arrogante. Ele não é rude. Nós não podemos pensar, meus irmãos, que a soberba é a mesma coisa do ufanismo. Não. Porque o ufanismo se expressa para fora e a arrogância, a soberba, é para dentro e se projeta através. Não nas nossas palavras, mas na nossa atitude. Nós podemos ter palavras delicadíssimas, mas a nossa atitude é arrogante. Eu sou melhor. Eu sou diferente. Você já viu isso? Fica muito claro. A pessoa rude, a pessoa arrogante, ela é assim porque não estão seguros de si. Somente os humildes sabem quem são. Só eles têm segurança. Existe um momento no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 13, é
é um momento em que Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos. E ali sentado, a Bíblia diz, depois você vai ler isso quando chegar em casa, antes de dormir, porque é lindo. É lindo. Jesus estava na mesa com seus discípulos e de uma hora para outra, ele teve um insight assim. E Jesus, João diz, sabendo que todas as coisas o Pai colocou na sua mão. Então Jesus naquela hora pensou, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o dono de todos os universos. Primeira coisa. E sabendo que ele viera de Deus, quer dizer, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conhecia o seu destino, com tudo isso, levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma bacia, uma toalha e foi se curvar aos pés dos discípulos para lavar os pés deles. Está vendo? Você viu? Isso nos ensina tanto sobre segurança. Quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Não, pode quem quiser pensar que eu sou um escravo. Porque aquele era um trabalho que os escravos faziam. Não importa se eles vão pensar que eu sou um escravo. Não tem problema. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo uma coisa aqui e ali porque os outros precisam de nós, não somos nós que precisamos. Deixa eu dizer, quando eu comecei meu trabalho no Morro Dona Marta, eu nunca tinha ido a uma favela. Nunca. Nunca. Quando eu comecei a ir, um dia uma mulher me perguntou, há quanto tempo a senhora mora na favela? Se ela tivesse me dado um soco no rosto, ela não tinha me ofendido tanto. Porque eu achava que era humilhante ela pensar que eu era da favela. Olha, eu, a santa. E eu estava pregando o evangelho. E eu era intercessora, filha de Deus, me achava o máximo. Deus começou a trabalhar ali. E eu comecei a ter consciência de que eu me achava superior àquele povo. Que eu me achava melhor, porque eu estudei, porque eu tinha outro estilo de vida, porque isso, porque aquilo e tudo mais, eu era melhor. Quem disse que eu era melhor? Meus irmãos, daí em diante as pessoas me perguntavam, há quanto tempo você mora na favela? Doía. Eu fui entregando aquilo a Deus. Do dia que eu não tenho mais nada, pode pensar que eu moro na favela, que eu nasci na favela. Aí ninguém mais me perguntou. Não precisa mais. A ferida da alma foi curada. Enquanto precisar, Deus vai tratar. Deus vai tratar. Nós só podemos ser humildes verdadeiramente quando nós entendemos a nossa estatura como filhos de Deus. Quanto mais eu me vejo filha de Deus, mais humilde eu posso ser. Hoje em dia, se alguém me disser, você mora na favela, eu sempre digo, ainda não. Porque minha família diz, você só precisa levar a mala para lá. Né? A minha irmã diz que tu és japonesa, teu nome é nunca tá aqui. Eu não paro em casa. Tu entras em casa de costas, pronta para sair. Mas o que eu vou fazer? Esse é o meu chamado. Então, você só pode ser humilde na medida que você conhece a sua estatura em Cristo. Se as pessoas acharem que eu sou pobre, paciência. Se acharem que eu moro na favela, paciência. Eu não quero que elas tenham de mim um mau exemplo de vida, que as leve a pecar. Mas, quanto a pensar
que eu sou pobre, que eu não estudei. Quantas vezes? E já fui orar na casa de uma pessoa lá em Copacabana, o porteiro mandou eu entrar pela porta do fundo, pela porta de serviço. Eu olhei para a cara dele e ele era negro. Porque é sempre negro que faz isso com outro negro. Tudo bem. Aí eu olhei para a cara dele e resolvi falar. Eu disse, liga para fulana. Aí. Ela disse que a senhora pode subir. Diga para ela, por favor, para vir me buscar aqui. Eu estava fazendo um favor. Chegou lá e disse, por que ele mandou ir pelo elevador do fundo? A mulher ficou aborrecida. Eu disse, viu, você perdeu. Uma vez eu fui na feira com a missionária Kay, branca, dos olhos verdes, e nós fomos fazer compra de frutas. Quando o homem viu que eu estava falando com ela não falava português, ele olhou para mim, porque nós estamos comprando uma quantidade maior de frutas. Porque eu ia para Santarém do Pará para passar o Natal lá e tinha que levar as frutas para o Natal da família. Aí ele disse para mim, faz o seguinte, deixa eu dar o preço que eu quero, depois eu te dou um por fora. Quer dizer, eu olhei para a cara dele e disse, o senhor perdeu de vender suas frutas todinhas. Disse para quem? Vamos embora. O que foi, mamãe? Vamos embora daqui, que ele é ladrão. Fiquei aborrecida com o homem. Olha por quê? Aparência. Quem mandou nascer preto? Culpa de Deus que fez. Então vou me aborrecer com isso? Aprendi a me divertir. Aprendi a me divertir. Isso para mim agora é uma beleza, porque eu vejo nisso o meu crescimento. Eu estou feliz, satisfeita, não estou em cima nem embaixo de ninguém, eu estou em comunhão. Isso é muito bom. Olha, Jesus, ele disse para os discípulos, eu estou fazendo para vocês fazerem depois, para vocês lavarem os pés uns dos outros. O segredo da humildade de Jesus era a completa consciência da sua grandiosidade. Ele sabia, eu sou o dono dos céus e da terra. Eu vim do Pai, eu estou voltando para o Pai. Olha o segredo da humildade dele. No dia que você compreende a sua estatura como filho de Deus, você pode ser humilde. Observe, a Bíblia diz assim, sabendo que o Pai entregou todas as coisas em suas mãos, e que ele veio do Pai, e que voltava para o Pai. Só alguém que tem esse conhecimento pode ser humilde a esse ponto. Ninguém pode chegar à grandiosidade, meus irmãos, se não for humilde. Mas também ninguém pode conhecer humildade se não conhecer a grandiosidade de quem você é em Deus. Se nós olharmos para Cristo, nós seremos humildes. Quando tiramos o nosso olhar de Deus, perdemos um parâmetro para a humildade. Eu fico pensando, aqueles reis que vieram do Oriente para levaram aqueles presentes para Jesus, como que eles iam dar presente para um rei que tinha uma estrela no céu? Eles chegam em Jerusalém e dizem, olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. O que você leva para um rei desse? Que presente você leva para um rei que tem uma estrela? Nenhum rei na terra tinha uma estrela. Aquele ali tinha. Então você está vendo a grandiosidade de quem Jesus era. Olha, se nós olharmos para Cristo, então nós seremos humildes.
quando tirarmos o nosso olhar de Deus, nós perdemos o parâmetro. Eu repito, o amor ágape é o amor de Deus em nós e ele nos capacita a sermos realmente humildes, meus irmãos. Muito do que nós vemos como humildade na igreja cristã é apenas depreciação. A verdadeira humildade flui na nossa consciência, da consciência que nós temos de grandiosidade. Aqueles que não podem ver sua grandiosidade em Deus, podem até agir com maneiras humildes, mas é uma humildade que procede de motivos errados. Existem pessoas que agem com humildade esperando que esse comportamento proverá para eles um senso de grandeza. Olha fulano como é humilde, né? Olha como ele se veste com simplicidade. Daí tem a ver o quê? A pessoa pode ser humilde se vestindo muito bem e vestindo bonito. Por que não? Humildade não tem nada a ver com isso. As coisas acontecem exatamente ao contrário. Por quê? A humildade de Jesus, como vimos aqui no capítulo 13 de João, procede do seu senso de grandiosidade. Todas as coisas foram postas em suas mãos. E ele decidiu usar as suas mãos para lavar os pés dos discípulos. Isso é uma maravilha. No versículo 5 está escrito: o amor não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Olha, meus irmãos, lá dentro do coração de cada um de nós há sempre o desejo de fazer as coisas de acordo com o nosso interesse. E só o amor de Deus em nós, o amor ágape, pode nos dar vitória contra essa tendência maléfica que está lá em nós. A melhor maneira de procurar o nosso interesse é permitir que o amor de Deus invada e penetre o nosso coração. Então nós teremos em nós uma proposta e um plano superiores. Reconhecendo que os planos de Deus são superiores para mim, me livra de desintegrar buscando o meu caminho cheio de frustrações. Porque quando eu sigo o meu caminho, não dá certo. É melhor seguir o caminho de Deus. Porque, como diz lá em Jó, pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aprendemos hoje e ensinamos às crianças os seus direitos. Reclamamos sempre os direitos humanos, mas existem momentos em que nós precisamos desistir dos nossos direitos. Porque o amor não insiste nos seus próprios direitos. Isso significa que realmente não temos direitos. Tudo que temos é pela graça de Deus, pelo interesse de Deus. Aqui no versículo 5, o apóstolo continua: o amor não se exaspera, não se ressente do mal. Olha, ressentimento e irritação são dois dos maiores males que se enraizam no coração humano. Deixa eu dizer, eu li uma vez uma história assim. Um homem de negócios estava sentado na mesa dele, ele gritou, esbravejou, berrou para um homem que estava do outro lado da linha. Um amigo estava perto dele, disse para ele: ei, você continua assim. Se você continua assim, você vai ter uma úlcera. Ele respondeu: eu não tenho úlcera, eu dou úlcera para os outros. Olha só a visão. Coitado. É dando que se recebe. Pronto. Ninguém pode dar
sem receber. Gente, eu costumo dizer, quando eu abro minha mão para dar, ela está aberta para receber. Acabou. E Jesus Cristo é muito claro, dá-se-vos-á. Só que você vai receber muito mais do que você deu. Ninguém, é bem possível que a úlcera não estivesse no corpo daquele homem, mas estava na alma, que é muito pior. Irritação contra os outros produz crescente irritação contra nós mesmos. Como, lembra de Ramã, aquele de lá da história da rainha Esther? Preparou uma forca para Mordecai e ele foi enforcado naquela forca. Qual é a raiz causadora da irritação? Causadora do ressentimento? Com certeza, é um ego que não se entregou a Deus. Quando esse ego se entrega completamente a Cristo, o amor ágape invade toda a personalidade. Então, a irritabilidade, o ressentimento se dissolve mais rápido do que o açúcar no café. Algumas pessoas pensam que se eles se entregarem totalmente a Deus, não serão mais eles mesmos. Mas eu quero dizer que viver o caminho do amor é buscar o melhor desta vida, porque fomos criados pelo amor, para o amor. Deus é muito mais do que alguém que apenas age em amor. A Bíblia diz em 1 de João 4, no versículo 8, Deus é amor. O que significa que violaria a sua própria natureza se alguma vez ele agisse do modo contrário ao amor. A sua criação, o universo todo foi criado pelo amor. E só pode funcionar efetivamente quando é sustentado pelo amor. O mesmo se aplica a todos nós. Nós também fomos criados para funcionar em amor, no amor ágape, que é o amor de Deus em nós. Se o amor de Deus não penetra, se o amor de Deus não permeia nosso interior, manejaremos a estrada da vida como um carro cuja gasolina é inferior. Ele vai, mas ele não funciona que preste. O nosso Criador não nos designou para funcionarmos com irritação, com ressentimento. Assim é melhor deixarmos o nosso fabricante celestial colocar em nós o verdadeiro combustível. E aí nós vamos sentir a diferença. No versículo 6, aqui, a Bíblia diz: não se alegra com injustiça, não se ressente do mal, mas regozija-se com a verdade. É surpreendente ver como nós, meus irmãos, muitas vezes, facilmente nos regozijamos com o que é errado. Claro que nós não fazemos conscientemente. E isso é devastador. Eu me lembro, eu vi, não estou mentindo, pessoas que vão na igreja achando que o Lula ia morrer de câncer. A Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio. Então, se Deus não se compraz, como eu posso me alegrar? Eu tenho que pedir a Deus que Deus opere no coração desse homem. Eu não o conheço. Eu não desejo o mal para ele. Por quê? Eu estaria pecando contra o meu próprio Deus. Se ele tem a chance, é a chance que eu também tenho de escolher Jesus. Isso é devastador, meus irmãos. Eu estou aconselhando pessoas e pouco a pouco, quando eu as levo a um momento de análise para reconhecerem
alguns dos seus motivos lá bem escondidinhos, que as motivaram a agir daquela maneira, muitas vezes eu tenho ouvido que pessoas dizem para mim: nunca pensei que eu seria capaz de fazer isso. Conscientemente não faria, mas inconscientemente foram capazes sim. Ver o erro do outro e criticá-lo, muitas vezes, é para encobrir o nosso próprio erro. A menos que as nossas personalidades sejam fortalecidas pelo amor de Deus em nós cairemos facilmente na armadilha de nos regozijarmos com o erro dos outros. Eu não disse, eu sabia que não ia dar certo. Aí, ó, tá vendo o que aconteceu? Fica satisfeito, porque não deu certo. Que maldade! Nós vimos que Paulo diz que o amor não é? E então Paulo nos dirige a 4 aspectos positivos do amor no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A primeira afirmação é similar à última. Sofre e suporta. As duas do meio, segunda e terceira, são também similares. Crê e espera, porque não tem fé sem esperança. A fé é certeza daquilo que você espera e convicção de fatos que você não vê. Bem, agora, quando nós pensamos as duas afirmações centrais, elas poupam a primeira e a última. Poupam-nos porque sofrer, suportar. Elas tornam crente e esperançoso, sofrendo e crendo, esperando, aguentando. Eu costumo dizer, vocês já ouviram falar triunfo? Já ouviram falar em triunfo? Pensa que você está subindo uma montanha. Você não aguenta mais. Você está lá, o topo está aqui, e você falta pouco para chegar lá. Aí você... Uf! Chegou! É o triunfo do crente. São 3 unfos. São os 3 unfos finais para você chegar lá. Aí você para e você não quer mais levantar. É o triunfo do crente, é a luta. Esse é o triunfo. Conseguiu chegar, não é? Não é um sofrer triste. Não é um sofrer taciturno, rabugento, desesperador. É um sofrer com sorriso. O sorriso da fé e da esperança. Sofrer e suportar tem um ingrediente em si, meu irmão. O ingrediente alternado entre fé e esperança. Viu? É isso que livra o sofrer de ser estoico, não é? E faz com que o sofrer seja cristão. Os estoicos são pessoas que decidiram encarar problemas da vida com forte determinação e nada os fará desistir. Esta atitude produz personalidades quebradiças, porque tudo que é duro quebra. Tudo que é duro quebra. Não é? O cristão, onde o amor ágape flui, nunca fica quebradiço. Ele se curva, mas não quebra. Lá, em Lucas 21, no versículo 12 e 13, Jesus Cristo avisa: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos.
Se você ler isso na versão amplificada da Bíblia, diz: o que isto tudo acontecerá, essa será a oportunidade de sofrerem o testemunho. Isso faz uma grande diferença, porque vemos que o nosso trabalho aqui não é tentar analisar problemas, não é explicar problemas, mas é usar os problemas para a glória de Deus. Assim, nós vemos porque o amor ágape sofre tudo. Aqui nós vemos porque o amor ágape suporta tudo, é porque ele pode usar tudo. O amor é tão criativo que das piores situações ele tira o melhor. Não é? O mal pregou Jesus na cruz, mas aí Jesus lá na cruz fez a redenção. Lembra de José que disse para os irmãos deles: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Quando o amor de Deus realmente flui em nós, meus irmãos, e através de nós, não existe mal onde não possamos encontrar o bem. Vocês já ouviram, logicamente, falar do grande literato, escritor Leon Tolstói. Ele, num dos livros dele, chamado Minha Confissão e Minha Religião, eu escrevi aqui o que ele diz. Ele diz assim: há alguém que diga, a vida é tão ruim, então encha a cara e esqueça. Outros dizem, a vida é tão ruim, mas eles lutam fortemente contra ela. Outros dizem, a vida é tão ruim, então eles fazem o que é lógico, cometem o suicídio. Ainda existem outros que dizem, a vida é tão ruim, mas continuam aceitando as coisas como elas vêm. Tolstói, está completamente abaixo, aquém, fora da visão cristã. Totalmente. Você vê aqui um ímpio, mas tem gente por aí que acha bonito. Do ponto de vista cristão, meus irmãos, a vida pode muitas vezes ser dura e difícil, sim, mas não importa o que há de acontecer, nós temos dentro de nós uma energia redentora chamada amor, ágape, o amor de Deus em nós, que nos levanta acima de qualquer situação negativa, transformando cada atraso em um trampolim, cada peça de tropeço em vantagem, e cada marcha é uma marcha de velocidade acirrada para a frente. Porque este amor opera isso em nós. Lógico que existem limitações. Até Jesus reconheceu que ele era impedido na sua própria comunidade. Como ele diz em Marcos 6,4, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Ele foi impedido ali, mas essa limitação se transformou em grandiosidade, contribuição para transbordar em amor, cura e bênçãos em outros lugares da Palestina. O amor não apenas tudo sofre, ele também tudo crê. A Bíblia amplificada diz: o amor está sempre pronto para crer no melhor de cada pessoa. Olha, versículo 7. Garimpar o que tem de bom. O porquê o amor ágape é capaz disso? Porque ele vê com visão dobrada, não vendo as coisas como meramente são, mas como elas poderão se tornar. Quando Jesus olhou para Simão, como ele era, ele disse: tu és Simão, o filho de João. Simão era mentiroso, meus irmãos. Era mentiroso. Era impulsivo.
falador, gabola, desrespeitoso, valentão. Era esse o nosso Simão. Isso é o que ele era antes de ser transformado pelo amor. Depois, vejamos o que Jesus diz. Mas tu serás chamado Cefas, rocha. Que mudança. Venha para Jesus como você está e deixa ele fazer o trabalho. Porque ele sabe. Ele é Deus. Que mudança. O instável Pedro se tornou uma rocha. O impossível se tornou sólido. O homem que praguejou e jurou não conhecer seu próprio mestre, negando-o para salvar sua própria pele, se tornou um poderoso líder espiritual, com o privilégio de abrir as portas dos reinos nos primeiros convertidos em Pentecostes. Esse homem. Está vendo? Quem olhasse para Pedro antes não veria isso tudo. Mas Jesus viu, porque ele tem essa visão dobrada de que nós falamos aqui. O seu amor sempre olha além do que aquilo que está ali. Ele olhou a um Simão instável e viu uma rocha. Olha em você, pecador, e vê um santo. Ele olhou para Paulo. Ele olhou para Saul e viu Paulo. Isso pode acontecer conosco quando abrimos o nosso coração para o amor. Teremos a mesma perspectiva do Senhor. Olharemos para pessoas e veremos não apenas o que elas são, mas o que elas poderão vir a ser. Vimos que quando Jesus olhou para Simão, ele viu dois. Lembra? Primeiro, como ele era. Segundo, o que ele seria. Esses dois eram tão diferentes que precisavam de dois nomes diferentes. Um era Simão Barjonas, filho de João, de Batista, será chamado Cefas. Até o nome vai ser diferente. O amor ágape, fluindo através do coração de Cristo para Pedro, precisou só 3 anos para trazer à luz a mudança predita por Jesus. Mas, como nós podemos ver lá em Atos 2, onde Pedro se levantou com os homens, se dirigiu à multidão para falar com segurança, convicção, quebrantamento. Ali vemos que Pedro foi transformado no mais destemido campeão do movimento espiritual que sacudiu o mundo. Vemos outras pessoas, homens e mulheres, a quem o Senhor chamou, que foram transformados. Assim, da mesma forma, meus irmãos, nós podemos também olhar com o mesmo olhar para outras pessoas hoje. Nós podemos hoje encontrar alguém que à primeira vista parece ineficaz, inferior, frustrada, curvada em bestialidades. Então, nós vamos pedir a Deus que nós possamos ver nessas pessoas aquilo em que elas podem ser transformadas. Pessoas salvas, confiantes, capazes, santificadas. Uma atitude positiva tende a produzir exatamente aquilo em que se crê. Claro que precisamos reconhecer que apenas a crença no melhor para a pessoa não vai trazê-la para o reino de Deus. Cada um precisa fazer seu empenho pessoal, mas a função do amor ágape em nós é adicionar a influência a todos os ingredientes que Deus usa para trazer homens e mulheres para Ele. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, meus irmãos? Amanhã partiremos de manhã do versículo 8. Hoje fomos até o versículo 7. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.